Capítulo 171 Engenharia reversa. Ao testemunhar o cenário diante dele, Chen Cao, que estava prestes a entrar no corredor, deu uma presença dupla e lentamente suspensa o pé para trás que estava prestes a sair. O corredor tinha cerca de 20 metros de comprimento. Querem ser as paredes de ambos os lados, o teto ou o piso, todos eram de vidro. Apenas o vidro em si não era grande coisa por si só. O que se destacou foi que logo atrás do vidro havia um monte de quadrados. Esses quadrados eram compostos de faixas de luz azul claro. Incontáveis faixas de luzes iluminaram intensamente o corredor. No final do corredor havia um portão de metal bem fechado. Quando Chen Cao observou uma paisagem diante dele, ele se sentiu muito exposto. Não se preocupe. Ao perceber a hesitação de Chen Cao, Chen Shen deu um passo para dentro e começou a explicar: há um sistema de reconhecimento de IA instalado. Enquanto pegávamos o elevador entrando na seção subterrânea, a IA já nos identificava. Essas faixas de luz também podem emitir lasers, como no filme. Chen Cao não resistiu ao impulso de perguntar ao entrar e meditar nos arredores. É chamado de gerador de laser de íons AR. Ele pode emitir dezenas de milhares de graus de plasma. Chen Shen passou o dedo pela parede de vidro enquanto continuava explicando: as paredes ao redor são feitas de um vidro temperado conhecido como ouro com cobertura de polímero orgânico fluorescente. Além de ter qualidades mais resistentes do que o aço, também possui funcionalidades de expansão de viga. Ele pode emitir lasers combinados em qualquer forma ou forma, efetivamente se livrando de qualquer presença não autorizada que entre no corredor sem deixar 1 centímetro de ponto cego. Bem-vindo, comandante SGMA-5. Senhor comandante, agora você está localizado no código base A1 do laboratório subterrâneo Spire. Uma voz fria e mecânica de uma garota de repente ecoou pelo corredor. Ao contrário da voz de Little X, que continha toques de emoção, sua voz estava mais próxima de um robô sem alma. Chen Shen apontou para o telhado e informou a Chen Cao: este é X-111, a inteligência artificial do Pináculo, ele gerencia esta seção. Este era o X-111, uma cópia do Little X. Devido a problemas relacionados a permissões, o Little X não pode se expor em dimensões de permissão de nível inferior. Semelhante ao chip de Deus, Little X criou uma cópia de inteligência artificial ligeiramente inferior de si mesmo para manter as operações do laboratório subterrâneo. Quando os dois se aproximaram do final do corredor, o portão de aço se abriu em ambos os lados com um som ensurdecedor, revelando outro portão que se erguia atrás do portão de aço. Quando o segundo portão se abriu, outro portão em forma de espiral apareceu. Foi somente depois que todos os 3 portões foram abertos com sucesso que os 2 homens viram uma escada rolante ascendente atrás dos portões. Como medida de segurança, a entrada do elevador para o laboratório Spire estendeu-se 50 metros para baixo. O Spire foi cercado por dezenas de metros de concreto armado de espessura em todos os lados. Isso significava que, mesmo que o invasor conseguisse destruir o corredor de lazer pelo qual acabaram de passar, ainda teria que romper uma camada de concreto armado de 50 metros de espessura para invadir o laboratório Spire. Depois de subir ao topo da escada rolante e passar por tantas instalações de segurança, Chen Shen e Chen Cao finalmente chegaram à base subterrânea. Este era o setor do laboratório Spire. Uma estrutura semelhante à pirâmide maia se erguia ao longe. Não importa como você olhe para ele, foi uma maravilha de tirar o fôlego. Era cercado por muitos outros edifícios, como dormitórios, centros de treinamento, armazéns, cantinas e instalações semelhantes. Havia muitas plantações decorativas que não exigiam luz solar ao redor dos espaços vazios ao redor. Chen Shen construiu especificamente um grande jardim subterrâneo para evitar que a equipe de pesquisa do Spire desenvolvesse doenças mentais. A adição de luz em todos os lugares também emulava uma sensação de estar na superfície. No troço da base subterrânea que margeava o oceano, foi cavado um buraco com cerca de 50 metros de diâmetro para servir de cais artificial. No futuro, este cais seria aberto como um túnel, ligando ao oceano. Feito isso, deve ser capaz de abrigar submarinos e servir como entrada secundária para o pináculo. Quase não havia necessidade de preocupação com a intrusão de água do mar, pois os túneis conectados ao oceano assumiram a forma de ele. A ideia por trás disso era semelhante a como colocar um copo de cabeça para baixo em um corpo de água. O espaço do meio do copo não seria preenchido com água devido à pressão atmosférica presente. Quando a pressão da água do mar era igual à pressão atmosférica no ar, era impossível que a água do mar fluísse para o laboratório subterrâneo. Quanto à longa passagem estreita original que levava ao laboratório subterrâneo que eles descobriram inicialmente, Chen Shen iria selá-la para sempre com concreto. No momento atual, Chen Shen podia ver 50 clones implantados com chips de Deus no campo de treinamento do laboratório subterrâneo, afogados em suor enquanto conduziam seu treinamento de reabilitação. Com o chip de Deus governando sobre eles, sua capacidade física foi utilizada ao seu limite máximo, sem sobrecarregá-los nem um pouco, nem poupar qualquer preservação adicional. Eles continuariam a ficar mais fortes a cada dia até atingirem os limites do corpo humano. A única coisa que faltava a esses lutadores era o equipamento adequado e as armas.
Claro, as armas referidas não eram armas comuns. Embora Chen Shen tenha contrabandeado vários lotes de armas de traficantes de armas russos, como essas armas se comparam com as tropas da Federação Terrestre? No futuro, quando esses cavaleiros negros embarcarem em sua missão e enfrentarem encontros com vários outros continentes, a excelência dos lutadores clonados não compensaria a lacuna no armamento. Afinal, a era em que a guerra dependia de mão de obra já passou. Portanto, Chen Shen exigiu uma grande quantidade de armas não padronizadas, como o traje de combate IS, PK Armor e vários equipamentos que transcendem a tecnologia moderna. Essa era a única maneira de armar adequadamente uma força de combate líder mundial. No entanto, Chen Shen não tinha tanta energia na unidade USB. Foi por isso que a próxima fase dos planos de Chen Shen foi fazer a engenharia reversa dos itens instanciados do filme. O traje de combate IS era composto de fibra de carbono em nanoescala e fibra de polietileno. Produzir apenas o filamento em nanoescala representou um grande desafio, sem mencionar a tarefa muito mais difícil de fabricar armadura líquida e coluna eletrônica. Quando Chen Shen considerou isso, sua mente voltou para o laboratório de materiais da época que realizou a análise de material para o traje de combate IS, bem como para os 3 cientistas que trabalhavam lá. Parece que agora era a hora de recrutar um grupo de cientistas especializados em ciência de materiais. Antes disso, ele precisava ter a instalação de pesquisa de materiais mais avançada do mundo. Enquanto Chen Shen tinha isso em mente, os dois chegaram à entrada do laboratório Spire. Ele se virou para Chen Cao. Cao, por que você não faz uma pausa na sala de descanso? Te ligo quando estiver saindo. Chen Cao assentiu e prontamente se despediu. Mais uma vez, Chen Shen entrou no laboratório e foi para o primeiro laboratório de proteção contra a radiação construído no primeiro andar. Chen Shen sentou-se em frente à mesa de experimentos e removeu o drive USB preso à pulseira. Anteriormente, ele levava 4 meses para carregar o drive USB com uma enorme quantidade de eletricidade usando o CPOE of the Seas. Se essa eletricidade fosse convertida em energia, seria equivalente a uma bomba nuclear de 21,5 milhões de toneladas. Chen Shen não usou toda essa energia para instanciar o cristalino, ele apenas instanciou 33 deles no total. Ele usou 2 deles para conduzir experimentos com ratos e absorveu os 31 cristalinos restantes. Calculando pelo peso de 4,5 kg por peça, Chen Shen teria instanciado um total de 148 kg de itens. Neste momento, uma unidade flash USB ainda pode instanciar 52 kg de material. Então, o que ele deve instanciar a seguir? Chen Shen pensou por um momento antes de conectar uma unidade USB ao computador. Ele selecionou o drive USB e voltou sua atenção para um filme nele. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Capítulo 172, e 800. Após alguma consideração, Chen Shen não abriu Terminator, Dark Fate imediatamente. Em vez disso, ele ligou o navegador e baixou o segundo filme da série Terminator Online. Exterminador do Futuro 2, Dia do Julgamento. Quando o download foi concluído, Chen Shen moveu o filme para a unidade USB imediatamente. Os 2 filmes do Terminador se fundiram em um único filme na unidade USB imediatamente. Chen Shen tentou ver o filme. A abertura do filme foi uma montagem de guerra da batalha entre a humanidade e Skynet. Os robôs voando acima e as máquinas em terra liberaram estranhos feixes de plasma, esmagando completamente os exércitos humanos rebeldes nas linhas de frente. Neste remo cruel, a humanidade estava pendurada na borda o tempo todo. Quando o quadro mudou abruptamente, um T-800 que havia perdido um de seus braços e pernas, bem como as proezas de combate, pode ser visto entre os escombros, ainda se contorcendo. Como quis o destino, este T-800 seria derrubado por um soldado da resistência no segundo seguinte. No entanto, Chen Shen clicou no botão de pausa antes que o soldado pudesse aparecer. Chen Shen começou a pensar quando olhou para a imagem no visor. O robô T-800 foi o robô Skynet de 4ª geração precedido pelo T-1, T-400 e T-600. Foi também o primeiro robô de combate otimizado para infiltração produzido em massa pela Skynet. O robô possui exoesqueletos de Superliga extremamente resistentes. Era o menor de todos os robôs da série T, medindo apenas 1,9 metros e pesando menos de 80 quilos. Revestido com uma camada de bainha externa de infiltração de tecido vivo, que era uma camada de tecido vivo, tornou-se quase indistinguivelmente idêntico ao Terminador que o governador Arnold interpretou. Usando esses terminadores indistinguíveis, a Skynet se infiltrou no acampamento base humano pela primeira vez e massacrou todos eles. É necessário dizer que a unidade USB não poderia instanciar a bainha externa de infiltração de tecido vivo, mas ainda havia muitas tecnologias valiosas a serem obtidas de um T-800. Por exemplo, a célula de combustível do T-800 que o permitiu operar por 120 anos, componentes de Superliga e outras peças, como seus processadores. Se Chen Shen pudesse decifrar qualquer uma dessas tecnologias por meio de engenharia reversa, isso seria muito benéfico. Além disso, a decisão de Chen Shen de usar o T-800 em vez do T-850, e 1000 TX foi uma decisão sábia.
Em primeiro lugar, o T-800 era bem diferente do T-850. Ele não continha uma célula de combustível de hidrogênio que pudesse desencadear uma explosão nuclear nem se envolver em comportamento autodestrutivo. Em segundo lugar, o T-800 não era tão incômodo quanto os robôs de metal líquido como o T-1000 e o TX. Shen Shen acreditava que se ele instanciasse os dois últimos terminadores em realidade, o laboratório subterrâneo provavelmente estaria em apuros. Como você pode esperar, Shen Shen considerou instanciar outras variações de robôs, como a de Alita antes. No entanto, ainda havia o problema subjacente de Alita não ser um robô completo, pois seu cérebro ainda era o de um humano. Portanto, era praticamente impossível instanciar Alita. Além disso, Shen Shen também considerou o filme Robot. O filme continha um robô conhecido como NS-5, que era bem diferente das máquinas assassinas do Exterminador do Futuro, eles eram mais apropriadamente classificados como robôs de classe de serviço. Com base no cenário do filme, o NS-5 tinha 1,8 metros de altura, construído com uma casca de titânio e consistia em 456 partes móveis. O NS-5 poderia suportar peso de até 360 kg e poderia suportar mais de 1000 kg de impacto. Tinha 1 terabit de memória e era capaz de realizar mais de 6 megabits de cálculos por segundo, capaz de conversar em 80 idiomas. Shen Shen planejou instanciar o robô de ambos os filmes. Talvez ele pudesse construir um robô de guerra mais forte e inteligente combinando as forças dos dois respectivos robôs. O problema era que não havia muita energia restante na unidade USB. Shen Shen decidiu apenas arquivar o filme Robot como backup. Apenas para garantir, Shen Shen não instanciou isso imediatamente, mas levantou a cabeça e instruiu: Pequeno X, ordene aos Cavaleiros Negros que peguem suas armas e se reúnam em meu laboratório. Apenas alguns minutos depois que Shen Shen emitiu a ordem, os soldados clonados que estavam treinando no campo de treinamento imediatamente colocaram seus coletes à prova de balas e se dirigiram ao laboratório de Shen Shen com suas armas a reboque. Shen Shen deu uma olhada neles e viu os soldados clonados inexpressivos identificados como Cavaleiros Negros. Eles se comportavam como cadáveres ambulantes, talvez porque, em certo sentido, era isso que eles eram. Os soldados clonados não tinham cérebro, pois eram controlados uniformemente pelo chip de Deus. Como resultado, eles não usavam expressões em seus rostos, exceto por um olhar vazio. Ao notar a chegada dos soldados clonados, Shen Shen pensou por um momento antes de apontar o gravador de experimentos para a tela do computador. Ele estendeu a mão para a tela com total concentração. Um T-800 pesava 80 quilos. Como o T-800 Shen Shen estava planejando instanciar estava faltando um braço e uma perna com pedaços faltando em seu corpo, não deveria haver muito problema no aspecto do peso. Shen Shen apenas se perguntou: o tamanho da tela do computador afetaria os resultados da instanciação? Quando essas perguntas passaram pela mente de Shen Shen, ele sentiu uma superfície metálica fria ao toque. Quando Shen Shen puxou com força, uma caveira de metal crivada de arranhões apareceu do lado de fora da tela. Depois disso, Shen Shen puxou com todas as suas forças. Um T-800 em um estado impróprio foi retirado da tela. No exato momento em que o T-800 foi trazido à realidade, Shen Shen saltou para trás, caso de repente decidisse atacá-lo. No entanto, nada aconteceu no final. Após uma inspeção mais detalhada do robô terminador imóvel, Shen Shen percebeu que ele já estava desligado. Ele não reagiu ao ambiente nem havia luz em suas órbitas oculares. Quando os robôs no Terminator operavam, as órbitas de seus olhos irradiavam um feixe escarlate. Shen Shen achou essa observação muito cativante. No filme, apesar de ter uma das pernas e braços cortados, ele continuou a se debater e se atrapalhar. Isso poderia significar que no período em que foi instanciado no filme, o T-800 desligou devido a algum tipo de interrupção. Independentemente disso, Shen Shen não deu um passo à frente. Em vez disso, ele instruiu um dos membros do Cavaleiro Negro: você vê o couro cabeludo. Há um slot no lado direito do couro cabeludo que pode ser aberto. Depois de abri-lo, entregue-me o chip de controle principal dentro dele. Sim. Foi um soldado clonado caucasiano que recebeu as ordens de Shen Shen. Ao receber suas ordens, ajoelhou-se sem a menor hesitação e abriu o couro cabeludo do robô, retirando uma lasca de 10 centímetros de comprimento. Senhor comandante, completei minha tarefa. O soldado clonado se levantou e entregou o chip a Shen Shen antes de retornar às suas fileiras. Shen Shen inspecionou o chip. Era um chip retangular com 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Com base no filme, ele deve possuir recursos de computação remota extremamente altas. No filme Terminator, Gênesis, este chip foi capaz de lidar com cálculos de abrangência de dimensão. Embora tenha queimado depois de fazê-lo, ainda era nada menos que incrível. Capítulo 173, Célula de combustível de hidrogênio. Semelhante à forma como Shen Shen decodificou o chip do filme Upgrade, ele primeiro criou uma porta para ele conectar o chip de controle principal T-800 dentro.
Antes de conectá-lo ao computador, ele despejou nitrogênio líquido como refrigerante para causar mau funcionamento antes de ser conectado ao Little X. À medida que o chip descongelava lentamente, pouco a pouco, antes mesmo de ter consciência do que estava acontecendo, o pequeno X começou a devorá-lo em pequenos pedaços até que sua consciência fosse completamente apagada. Como visto no filme, a Skynet estava à espreita em todos os lugares. O chip nesses terminadores poderia muito bem fazer parte da Skynet. Isso era algo que Shen Shen não podia se dar ao luxo de ignorar. Eu apaguei o programa T800 do chip. Como o chip descongelou completamente, a resposta do pequeno X veio também. Comparado com o chip STEM, a resistência do chip T800 é uma gota no balde. Isso é normal. Shen Shen acenou com a cabeça e respondeu imponente, esse é o enredo do filme também. Ao escravizar esses T800, o exército de resistência foi capaz de reescrever a captura do T800 e fazer com que esses robôs traíssem seus mestres e lutassem pelos humanos. Como você pode ver, a Skynet não é particularmente adepta do Departamento de Segurança. Depois de desconectar o chip, Shen Shen o entregou a um soldado clonado novamente e fez com que o soldado o conectasse de volta ao couro cabeludo do T800. No momento em que o chip foi conectado, um feixe vermelho apareceu nas órbitas oculares do T800 enquanto ele reiniciava. Eles observaram quando o T800, que estava sem uma perna, moveu-se ligeiramente e virou a cabeça para enfrentar Shen Shen com seu par de olhos vermelhos escuros. Ao mesmo tempo, seus dentes metálicos moveram-se para cima e para baixo em um padrão enquanto uma voz pesada de baixo saía. Conduzindo análise de sistemas de motores. Motor do braço esquerdo fora de serviço, perna direita da locomotiva fora de serviço. Danos no rolamento sem atrito na perna esquerda. Danos no eixo hidráulico na região do pescoço. Danos ao módulo do monitor destacável. Danos no amortecedor de impacto de inércia. Cálculos gerais de dano, 40%. 23% de bateria restante. Autoanálise completa. Depois de completar sua rotina, o T800 fechou seus olhos vermelhos brilhantes em Shen Shen novamente. Terminador T800 se reportando ao senhor comandante. Pequeno X, você encontrou alguma observação digna de nota deste roubo? Shen Shen perguntou. Com base nos dados do banco de dados, certamente existem algumas pistas notáveis. A resposta imediata de Little X veio dos alto-falantes acima. O T800 usa armadura de liga de tântalo, comumente encontrada em motores a jato, reatores nucleares e mísseis. É feito de uma mistura de rênio, tungstênio, molibdênio, zircônio e hafnio. Claro, o componente principal é o ferro. A motivação por trás do uso da liga de tântalo para o T800 é porque a liga de tântalo pode resistir efetivamente à erosão de fluidos biológicos. Além do ácido fluorídrico e do ácido sulfúrico quente, o tântalo é resistente a quase todas as substâncias ácidas. Little X continuou explicando, além disso, a liga de tântalo também é chamada de liga de tântalo de alta temperatura. Ele pode resistir a temperaturas extremas de até 2000 graus. Especialmente considerando que no final do filme Terminator, ambas as partes estavam usando armamento de plasma, portanto, é razoável usar armadura de liga de tântalo por suas qualidades de resistência à temperatura. Shen Shen assentiu. O que mais? Há em sua cabeça o sistema de amortecimento de impacto inercial que serve para proteger o chip, semelhante ao líquido cefalorraquidiano que envolve o cérebro humano. Uma característica mais fundamental é o sistema de controle do servo-drive no T800. Seus membros são controlados por um motor de acionamento axial e uma corrente de arrasto de clavícula que permite que ele corra a uma velocidade extraordinária. Além disso, há a aplicação de rolamentos sem atrito em todo o corpo do T800. Esta é uma variante de uma técnica única de levitação magnética que mantém as articulações do T800 imunes a danos por fricção ao longo do tempo. Quanto à seção interna da armadura. Enquanto Little X estava explicando, um slot saiu do peito do T800, revelando duas tiras de metal de tamanho mais leve embutidas dentro dele. Eles observaram o T800 usar seu único braço direito restante para extrair uma das tiras de metal. A explicação do pequeno X continuou nos alto-falantes o tempo todo. O sistema de alimentação do T800 é alimentado por duas células de combustível de alta eficiência. O combustível que as baterias contêm é hidrogênio líquido. Não é a mesma coisa que o T850. Shen Shen foi pego de surpresa. Ele ainda se lembrava da cena em Exterminador do Futuro 3, quando Arnold usou uma faca para cortar seu corpo e começou a jogar fora uma bateria de hidrogênio. Devido ao dano sofrido pela bateria de hidrogênio durante uma batalha anterior, Arnold abandonou a bateria danificada jogando-a pela janela do carro. Posteriormente, a bateria explodiu com o poder de uma dúzia de toneladas de explosão de TNT e o alcance da onda de choque ultrapassou 100 metros. No final do filme, o T850 também enfiou sua última bateria de hidrogênio na boca, aniquilando os dois juntos. Esta foi a razão pela qual Shen Shen sabiamente manteve distância do T850 e optou pelo ligeiramente inferior T800.
Afinal, como alguém poderia manter um soldado autodestrutivo na linha? No entanto, Little X novamente revelou a ele que o T-800 também usava uma célula de combustível de hidrogênio. O T-850 usa uma bateria nuclear de hidrogênio, que é uma coisa diferente. O pequeno X rapidamente seguiu. A célula de combustível de hidrogênio que o T-800 usa é uma célula de combustível comum e não é propensa a explosões. As células de combustível de hidrogênio também estão presentes na vida real. Eles são inerentemente uma forma de dispositivo de geração de energia. Elas são bem diferentes das baterias comuns que podem ser descartadas após esgotadas ou das baterias recarregáveis que precisam ser recarregadas após serem gastas. Como o próprio nome sugere, é uma bateria que continua a fornecer energia adicionando combustível a ela. No entanto, a aplicação real de baterias de combustível na vida real mal atinge uma taxa de eficiência térmica de 50%. Embora seja melhor do que os motores de combustão interna que operam com 45% de eficiência, ainda não está nem perto da perfeição. A eficiência térmica da bateria de hidrogênio T-800 pode chegar a 95%. Shen Shen levantou uma sobrancelha. Ele não desconhecia as implicações da eficiência térmica de até 95%. Se essa variante de bateria pudesse ser produzida em massa, poderia muito bem revolucionar historicamente a indústria de energia. Além disso, o T-800 possui um extrator embutido que pode extrair continuamente o hidrogênio do ar para alimentar sua célula de combustível de hidrogênio. Esta é a razão por trás do robô T-800 ser capaz de funcionar por centenas de anos. Eu vejo. Shen Shen estalou os dedos e refletiu sobre a revelação. Nunca esperei que saíssem tantas coisas boas de apenas um T-800. Isso me deixa ansioso para estabelecer meu sistema industrial. Todo esse tempo, Shen Shen preparou as bases para seu projeto anti-envelhecimento da humanidade. Tudo o que ele fez pela sucessão do projeto. Agora, o projeto anti-envelhecimento da humanidade estava começando a se mover. Shen Shen também estava encontrando mais métodos para obter energia com eficiência cada vez maior. Até a construção da usina nuclear estava próxima agora. Isso significava que Shen Shen já havia alcançado a meta que havia traçado inicialmente. Era hora de entrar na segunda fase. O objetivo inicial de Shen Shen pode ser definido como o processo de buscar o abastecimento de energia e estabelecer sua posição no mundo. Nesse caso, seu próximo objetivo deve ser desenvolvido para mudar gradualmente sua influência em escala global, estendendo seu alcance a todos os cantos do mundo. Shen Shen ainda estava muito longe de alcançar esta etapa. Capítulo 174 – Autoconvidado. Nas primeiras horas de um domingo, enquanto Samuel ainda estava sob o doce feitiço do sono, ele foi subitamente acordado. Foi acompanhado pela voz importuna de uma jovem. Papai, papai, levante-lhe, papai. Uma carranca surgiu no rosto de Samuel. Ele estava prestes a explodir de raiva, mas se conteve quando as palavras se aproximaram de seus lábios. Abriu os olhos sonolentos e sentou-se hesitante. Annie, deixe o papai dormir mais um pouco. Não. Esqueceu, pai. Hoje é o dia de abertura do show de agosto. Uma garota com um rosto bonito e várias sardas no rosto cantava sem parar como uma pequena cotovia. Pai, você não me prometeu na semana passada que iria ao show de agosto comigo? Sim, sim, papai pegou. Samuel então timidamente massageou a cabeça antes de calçar as meias e os sapatos. Levanta rápido papai, tia Linda já fez o café da manhã. Só então a menina saiu de bom grado do quarto de Samuel. Suspirar. Samuel não tinha certeza de como se sentiria quando visse sua menina infantil. Ele sempre encontrava toda a sua raiva instantaneamente apaziguada sempre que olhava para o rosto alegre e cheio de felicidade de sua filha. O nome da menina era Annie, ela completou 18 anos este ano. Quem imaginaria que essa garota enérgica que passava os dias pulando como um coelho estava presa à cadeira de rodas há apenas um ano, incapaz de sair de casa como desejava. Naquela época, a melancolia nunca deixou o rosto de Annie. Ela também era incrivelmente magra e fraca, quase pele e osso. A única coisa que ela gostava de fazer era ficar deitada na janela e observar as pessoas de sua idade passarem. Sempre que ela se via fazendo isso, seus olhos estavam cheios de inveja e desejo. Samuel não suportava mais ver isso. Ele tomou a iniciativa de desistir da ciência clínica pela qual era apaixonado e voltou-se para a pesquisa com células-tronco na esperança de encontrar uma cura para sua filha. No entanto, ele circulou por 10 anos sem sucesso, incapaz de encontrar a cura definitiva. Até que um dia, Samuel conheceu um jovem chamado Shen Shen. Como um demônio do submundo, este homem colocou a recuperação de sua filha na mesa como moeda de troca para alistá-lo em uma organização conhecida como Zona Proibida de Deus. A partir desse momento, a vida de Samuel foi totalmente reescrita. Experimentos ilegais com animais, ensaios clínicos ilegais e, às vezes, até pesquisa de clonagem humana. Esses eram os assuntos com os quais Samuel tinha que lidar no dia a dia. Se o governo da Suíça descobrisse isso, ele provavelmente teria que enfrentar mais de uma década de prisão.
No entanto, desde que isso significasse Anne recuperando sua capacidade de ficar de pé sobre os dois pés, quanto importava tudo isso que ele teve que suportar. Com isso em mente, Samuel se vestiu e abriu a porta do quarto para descer ao primeiro andar. Ele notou que a televisão da sala estava ligada. Havia uma pessoa que estava sentada no sofá de costas para Samuel. Essa pessoa estava imersa no programa de desenho animado que passava na televisão. De onde Samuel estava, ele só podia ver a figura da pessoa de costas. Ele poderia dizer que era um homem relativamente jovem. Era colega de classe de Anne. Samuel franziu a testa e não se importou com aquele homem. Ele passou pelo homem por trás e foi até a cozinha, onde pegou um copo de água. Pai. Nesse momento, Anne voltou correndo da cozinha e insistiu com ele. Venha tomar café da manhã rápido, papai. Você não vai convidar seu colega para comer conosco? Samuel perguntou estranhamente. Meu colega de classe. Anne ficou um pouco surpresa. Que colega? Eu não convidei nenhum colega hoje. Não convidou. Samuel achou isso ainda mais estranho. Ele rapidamente se virou na direção da sala e viu a figura ainda sentada no sofá. O homem estava até tomando vários goles de água do copo sobre a mesinha de centro. Foi então que Anne também notou aquele homem. Ela tinha uma expressão confusa e perguntou: temos um convidado? A expressão de Samuel ficou mais sombria quando ouviu o comentário de sua filha. Não era colega de classe de sua filha e também era muito mais improvável que fosse amiga da babá, pois a babá não ousaria convidar as pessoas. Isso significava que a identidade da pessoa era amplamente desconhecida. Com isso em mente, Samuel deu uma olhada em sua filha antes de começar a se aproximar lentamente da outra pessoa. No entanto, desta vez, a figura se virou para encará-lo. Era um olhar jovem, mas também familiar, que se voltou para Samuel. Senhor. Samuel. Faz algum tempo. É você. A expressão de Samuel mudou. Quando você entrou? Acabei de chegar. Vi que a porta estava destrancada, então entrei. O jovem falava alemão fluentemente. Ele também tinha um sorriso muito cavalheiresco. Espero que vocês não se importem. Anne, parada ao lado do pai, olhou para o pai e depois para o jovem sorridente. Ela estava bastante intrigada. Era bastante revelador que seu pai não gostava de ver esse homem. Era o colega de trabalho de seu pai. Anne se perguntou. Esta deve ser a senhorita Anne. O jovem lançou um breve olhar para a filha de Samuel parada ao seu lado. Muito lindo, parabéns pela sua recuperação. Obrigado. Anne agradeceu-lhe um tanto rigidamente. Anne, por que você não vai comer primeiro? Não precisa esperar acordada. Samuel parecia ter decidido algo enquanto falava com a filha. Seu tom implicava que essa sugestão não deveria ser contestada. Oh, tudo bem. Anne não disse muito como resposta. Diante desse cenário, ela sabia que os dois deviam ter algo confidencial para discutir. Com isso, ela sensatamente se despediu, esperando que a chegada dessa pessoa não afetasse seus planos de shows com seu pai. Depois que Anne saiu, Samuel finalmente se sentou em frente ao jovem e perguntou gravemente: Shen, já faz um tempo. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Samuel, não precisa me tratar como um oponente ameaçador. Eu só voltei para a Suíça para discutir alguns assuntos com o Sr. WYNN. O jovem sorriu levemente. Este jovem do continente era Shen. Little X poderia facilmente se infiltrar na rede aérea para criar todos os tipos de identidades aleatórias. Dessa forma, Shen poderia viajar para qualquer lugar do mundo sem que o governo descobrisse. Com o Sr. WYNN. Samuel ficou um pouco surpreso. Mas o Sr. WYNN não está em minha casa. Eu sei, mas ele estará aqui muito em breve. Enquanto Shen falava, ele apontou para a porta. No final de sua nota, a campainha tocou. Samuel estava perdido. Ele se aproximou lentamente da porta e se virou para olhar para Shen. Então, ele abriu a porta. Um homem idoso com a cabeça cheia de cabelos brancos apareceu atrás da porta. Ele carregava consigo uma aura estoica que era exclusiva de um suíço. Quem mais poderia ser senão o gerente-geral da filial da Blacklick na Suíça, o próprio Sr. WYNN. Sr. WYNN. Por orgulho de pesquisador, Samuel nunca foi muito fã desse velho. No entanto, como o homem bateu à sua porta, ele teve que manter sua cortesia como dono da casa. Shen não fez nenhum movimento para se levantar e cumprimentá-lo, ele apenas se virou para WYNN e acenou com a cabeça educadamente. Quanto tempo sem vê-lo, senhor? WYNN. Quanto tempo sem te ver, meu chefe? WYNN entregou uma garrafa de cerveja para Samuel, que estava ao lado dele. Ele então pendurou o casaco no cabideiro. Eu não posso acreditar que já faz um ano desde a última vez que nos encontramos. Mas quando soube do excelente desenvolvimento da Congênere na África, consegui acalmar meu coração aflito. Você é muito humilde, senhor. WYNN.
Se não fosse por sua ajuda na retaguarda, mantendo tudo na filial da Suíça na linha, os principais desenvolvimentos do meu lado não teriam sido alcançados. Shen Shen sorriu antes de entregar a ele um cartão prateado que ainda brilhava. Eu convidei você aqui para lhe dar isso. WYNN pegou o cartão. Ao ler mais atentamente o texto escrito no cartão, ele apareceu com um olhar cheio de surpresa. Cartão de membro do Inconscience City Sanatorium. Samuel também ficou boquiaberto quando viu o cartão. Havia até uma pitada de ciúme. A existência deste cartão pode ser amplamente desconhecida para as massas em geral. No entanto, entre o círculo dos maiores milionários, era de conhecimento público. Com sua reputação como o sanatório mais bem equipado e equipado com a tecnologia mais avançada, a Inconscience City tornou-se o principal destino para receber cuidados médicos para os membros mais ricos do mundo. Além dos cuidados médicos gerais, havia também os temas tratamento de reversão de idade e tratamento de reversão da doença de Alzheimer que não podiam ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Esta foi outra razão pela qual a Inconscience City atraiu milhares de indivíduos privilegiados de todo o mundo. Devido ao grande volume de tráfego, a lista de reservas para o sanatório foi mantida até 2 anos depois. Com isso, o sanatório anunciou um chamado sistema de adesão. Os membros foram categorizados em 5 níveis separados: bronze, prata, ouro, platina e diamante. Os membros de nível superior teriam acesso mais rápido aos serviços fornecidos pela Inconscience City. De todos esses cartões de sócio, apenas bronze, prata e ouro podiam ser comprados com dinheiro. Era impossível comprar os cartões Platinum e Diamond com qualquer tipo de moeda. Rumores diziam que apenas alguns indivíduos poderosos selecionados poderiam obter os cartões de membro Platinum e Diamond. Os membros com cartão de membro Platinum tiveram o luxo de receber tratamento na Inconscience City sempre que quisessem, mesmo sem agendamento prévio. Sim, este é um cartão de membro de sanatório de nível Platinum. Shen Shen assentiu. Por favor, não recuse isso. Isso é algo a que você tem direito como membro crucial da empresa. Apesar dos melhores esforços de WYNN, suas mãos continuaram a tremer ao ouvir a observação de Shen Shen, a inquietação em seu coração foi exposta. Como alguém que observou silenciosamente a ascensão gradual de Shen Shen, ele estava mais informado do que qualquer outra pessoa sobre o significado deste cartão de membro. Embora WYNN fosse apenas o gerente geral da empresa, ele chegou a deter mais de 20% das ações da empresa. Quando Shen Shen gastou mais de 1 bilhão para comprar a empresa, ele poderia muito bem ter aproveitado a chance para se aposentar. No entanto, Shen Shen percebeu as várias conexões de WYNN na Suíça e tomou a iniciativa de convencê-lo a ficar. A essa altura, não havia muito mais que pudesse servir para persuadir esse idoso, pois o dinheiro não era mais um objeto prioritário para ele. No entanto, esta carta era o calcanhar de Aquiles de WYNN. Isso era algo que ele nunca poderia recusar. Certo. Assim como o WYNN estava sendo dominado pela gratidão, Shen Shen acrescentou. Com este cartão, você pode ir para a Inconscience City para receber tratamento quando quiser. Os custos do tratamento serão deduzidos das despesas da empresa. Mas antes disso, há algo em que preciso da sua ajuda. Um sorriso apareceu nos lábios de Shen Shen enquanto ele falava e ele pegou um livro contendo planos rascunhados e o apresentou a WYNN. Preciso que você me ajude a resolver algumas coisas sobre a exportação de maquinário de ultraprecisão na Suíça. Capítulo 175, esperando na linha, rápido. Ah, meu chefe, você deve ser o jovem mais notável que já vi na minha vida. Meia hora depois, quando WYNN saiu da casa de Samuel, ele abraçou Shen Shen no portão da frente. Fique tranquilo, vou cuidar para que esse assunto de que você fala seja tratado. Estou contando com você, senhor. WYNN. Shen Shen assentiu com sinceridade e atendeu silenciosamente enquanto WYNN se despedia. Shen Shen esperou até que WYNN entrasse em seu carro e saísse de vista antes de voltar para dentro da sala. Shen Shen sentou-se confortavelmente no sofá e virou-se para Samuel que estava por perto. Sente-se, não precisa ficar parado. Só então Samuel se sentou. Ele perguntou hesitante, chefe, então a razão pela qual você veio é? Não é grande coisa, é só importar alguns equipamentos de alta precisão. Shen Shen ergueu uma taça de vinho na mesa de centro e tomou um gole suave. Além disso, também vou encontrar uma maneira de adquirir várias empresas de tecnologia. Achei melhor vir perguntar se você está interessado em me ajudar na África. África? E as coisas na Suíça? Estamos abandonando isso. Samuel ficou perplexo. A zona proibida de Deus tem mais de 300 laboratórios na África agora. Shen Shen virou a questão para ele. Entre eles, existem 6 laboratórios de proteção de biossegurança de nível 4 com a classificação mais alta. Temos até um centro de pesquisa offshore no qual investimos 1,5 bilhão de dólares americanos. Quão importante você vê o pequeno centro de pesquisa na Suíça no grande esquema das coisas? Samuel rapidamente entendeu a imagem completa, mas sua expressão ficou sombria novamente quando ele balançou a cabeça.
Não pensei que as coisas se desenvolveriam tão rapidamente na zona proibida de Deus nos últimos 2 anos. Mas sinto muito, ainda tenho Annie aqui, não posso me separar dela. Deixa pra lá então. Shen Shen acenou para ele e pousou o copo antes de se levantar. Como você não está disposto a vir para a África, pode passar o resto dos seus dias aqui. Cada homem poderia fazer o que quisesse. Como Samuel preferiu ficar na Suíça para administrar o pequeno laboratório, Shen Shen não iria insistir no assunto. Não havia como forçar o progresso da pesquisa. Embora o chip de Deus possa garantir a lealdade de uma pessoa, não havia como manipular aspectos como atitude e comprometimento de uma pessoa. Claro, Samuel poderia ser forçado a ir para a África contra sua vontade, mas de que adiantaria se ele não se comprometesse com seu trabalho? Esta foi a razão pela qual Shen Shen se absteve de recorrer a métodos violentos ou opressivos para implantar o chip. A menos que fosse nos casos em que o assunto fosse expansível e pudesse ser descartado após cumprir sua finalidade. Como Samuel decidiu ficar ocioso em seu canto, isso significava que ele havia desistido de qualquer chance de subir na hierarquia. Nesse caso, se ele precisasse de alguma coisa da zona proibida de Deus, ele teria que procurar em sua carteira. Afinal de contas, não havia comida grátis e a zona proibida de Deus também não precisava de preguiçosos. Shen Shen deu um tapinha no ombro de Samuel para deixá-lo perceber o que havia feito antes de sair pela porta. Quando Samuel viu a figura de Shen Shen partindo, ele abriu a boca e tentou dizer algo. Naquele exato momento, ele foi subitamente atingido por uma pitada de remorso. Como se tivesse acabado de perceber que ele havia acabado de decidir que iria se arrepender pelo resto de seus dias. No entanto, quando Samuel pensou no sorriso gentil de sua filha, ele se obrigou a se sentar depois de se levantar de sua cadeira. Algumas coisas valia a pena perder por causa de sua filha. O que mais havia para reclamar, desde que ele pudesse estar com sua filha? Samuel sentou-se à mesinha de centro e acendeu um cigarro, refletindo silenciosamente enquanto fumava. Depois de sair da vila de Samuel, Shen Shen olhou para o céu azul claro da Suíça. Ele parecia estar imerso em pensamentos profundos. Considerando tudo, Samuel era apenas ligeiramente competente. Shen Shen só queria alistá-lo, já que ele era um dos primeiros seguidores. Como a outra parte não estava disposta a aceitar a oferta, não havia muito que Shen Shen pudesse fazer a respeito. No máximo, ele só sentiu um pouco de decepção. O bom é que a Black League Biotechnology já havia encontrado uma forte posição na Federação Terrestre no Departamento de Ciências Biológicas. Neste momento, Shen Shen dedicaria seus esforços ao setor de tecnologia industrial e eletrônica. Shen Shen até brincou com a ideia de que, além das tropas de soldados clonados do Cavaleiro Negro, ele poderia adicionar um departamento de engenharia de clones especializado em treinar engenheiros clonados. No entanto, apenas ter clones sozinhos não seria suficiente. Esses clones só poderiam aumentar a eficiência da linha de produção na melhor das hipóteses. Como os clones não possuíam consciência própria, eles conseguiram atingir um nível de concentração mais alto em comparação com os trabalhadores regulares. Dessa forma, eles conseguiram fabricar peças com maior precisão e eficiência. Com isso dito, esses clones forneceram nenhum benefício quando se tratava de trabalho de pesquisa que dependia de inspiração e talentos naturais. Afinal, não adiantaria ter esses clones que nem sequer possuíam cérebro para realizar trabalhos científicos. Portanto, ainda era crucial ter pesquisadores talentosos. Além disso, para examinar ainda mais máquinas sofisticadas como o T-800, instalações como laboratórios de materiais e equipamentos de alta precisão eram praticamente obrigatórias. Isso também incluiu máquinas-ferramentas industriais de altíssima precisão. No setor de máquinas-ferramenta de ultra-alta precisão, o líder da indústria não era outro senão a Alemanha, enquanto outros países, como Suíça e Itália, ficaram logo atrás. A máquina-ferramenta de ultra-alta precisão mais avançada do mundo foi capaz de atingir uma precisão de 0,01 a 0,001 microns. Essa precisão era próxima de 1 nanômetro, ganhando assim rótulos como a mãe da usinagem de alta precisão ou simplesmente conhecida como a máquina-mãe. WXONN só conseguiu colocar as mãos em um ou dois desses tipos de máquinas, no máximo. Para obter as máquinas-ferramentas alemãs certificadas de primeira linha, eles precisariam contar com o conselho de discípulos. A razão pela qual Shen Shen veio para a Suíça desta vez foi para que ele pudesse pesquisar várias empresas de materiais e tentar adquirir o máximo possível. Se ele não fosse capaz de adquiri-los devido ao fato de a Black League Biotechnology ser uma empresa com sede no continente, ele teria os plutocratas do conselho do discípulo para fazer isso por ele. Claro, Shen Shen cuidaria para que eles fossem pagos adequadamente em troca de fazê-los passar por todo o aborrecimento. Até agora, a principal forma de moeda comercial na zona proibida de Deus eram os créditos de informação. Sempre que Shen Shen emitia tarefas semelhantes, a recompensa era sempre na forma de créditos de informação. A recepção foi surpreendentemente favorável. Como o Little X era capaz de atravessar todas as facetas da internet, todos os tipos de informações podiam ser facilmente obtidos.
Sempre que os membros quisessem obter alguma informação, eles pagariam com o valor correspondente de crédito de informação. O pequeno X desenvolveu um algoritmo específico para calcular o preço da informação com base na dificuldade de aquisição e no valor dela. O preço pode variar entre 10 créditos de informação e 10.000 créditos de informação. Assuntos abstratos, como inteligência, podem ser muito baratos às vezes, enquanto incrivelmente caros em outras ocasiões. Tudo dependia de quem estava adquirindo a informação. Os plutocratas usaram fervorosamente os créditos de informação que possuíam para comprar todo tipo de inteligência de diferentes indústrias. Com a ajuda da inteligência obtida, eles foram capazes de fazer investimentos e decisões de negócios informados e raramente desfavoráveis. Para a inteligência artificial como Lito e X, foi relativamente fácil adquirir informações. Os plutocratas, por outro lado, também conseguiram colher suas recompensas. Foi uma clássica situação ganha-ganha para ambos os lados. Esses créditos de informações não estavam disponíveis para compra. 100.000 desses pontos de crédito foram creditados ao ser alistado como membro do conselho do discípulo. A única outra forma de adquiri-los era por meio de pagamento ou completar missões emitidas por outros. Infelizmente, mesmo quando os plutocratas emitiram missões, eles mantiveram seu crédito de informação como se suas vidas dependessem disso. Eles só ofereciam recompensas em dinheiro em USD ou GBP. Shen Shen foi o único que postou missões com crédito de informação como pagamento. Afinal, enquanto os plutocratas continuassem comprando informações, esses créditos de informações voltariam para Shen Shen de uma forma ou de outra. Não havia necessidade de se preocupar com a inflação do mercado. Shen Shen selecionou um software no Little X e se conectou à Dark Web acessível apenas para a zona proibida de Deus. Ele então postou uma missão sob o pseudônimo de um discípulo da turma Sigma, Judas. SGMA5 Judas, alguém tem conexões com talentos de campo altamente conceituados da ciência de materiais e do setor industrial. Dê-me alguns nomes. Eu também preciso de máquinas ferramentas alemãs de altíssima precisão, 1.000 créditos de informação cada. Aguardando na linha, urgente. Capítulo 176, Máquinas ferramentas importadas. Várias horas depois, Shen Shen começou a receber respostas de várias famílias. SGM1 Simon Peter, caro senhor. Judas, embora eu não saiba o que você pretende fazer com isso, de acordo com o Asenar Arrangement, não será fácil para sua empresa adquirir produtos alemães usando métodos convencionais. Deve ser muito mais fácil se você segmentar produtos de outros países. O que você acha dos produtos da Suíça ou da Itália? SGMA8 Philip, isso só pode ser feito usando um conjunto de métodos arranjados. Posso saber se você está disposto a desembolsar apenas 1.000 créditos de informações ou esses 1.000 créditos cobrem apenas a recompensa pela conclusão da missão. Espero que você entenda que nossa família terá que assumir um risco semelhante se quisermos ajudá-lo nessa tarefa. SGMA 10 Mateu, se o Sr. Judas estiver disposto a pagar 3.000 créditos de informação, teremos o prazer de fornecer as máquinas ferramenta de 2 de nossas empresas de peças de motor. SGMA 6 Bartolomeu, já chega de você, seu idiota do Wilson, só de ver seu rosto arrogante me deixa com raiva. Por empresas de peças de motor, você não quer dizer aquelas 2 empresas que são tão antigas quanto o iogurte que a vizinha tia Mary faz. Eu odeio dizer isso a você, mas eles estão muito atrasados. SGMA 10 Mateu, olá, porco adotivo. Não tenho certeza de qual filho adotivo está atrás do teclado aqui, mas espero poder ensinar uma lição para seu pai e bater em você com algumas boas maneiras. Se você continuar com essa atitude mal criada, não se importe se eu for até sua casa e chutar sua bunda gorda com um par de botas de couro pontiagudas. SGMA 6 Bartolomeu, fique à vontade, seu filho da puta. Alerta do sistema, a conta SGMA 6 será temporariamente suspensa pelo sistema por 10 minutos devido ao uso excessivo de linguagem. Por favor, monitore seu comportamento. Finalmente, após mais discussões em particular, um total de 3 consórcios responderam à oferta de Shen Shen. Eram as famílias Rodrigues e Alexander na América do Norte e a família Foster na Europa. As famílias Rodrigues e Alexander forneceriam 2 máquinas, respectivamente, enquanto a família Foster forneceria uma. Essas famílias já tinham seus próprios bens na Alemanha, então não foi particularmente difícil para eles colocar as mãos no equipamento. Afinal, eles representavam os aliados europeus e a América do Norte em vez do continente, que era o inimigo do Ocidente no lado oposto da Terra. O continente teve que passar por muitos problemas apenas para poder comprar este equipamento. Em contraste, os grupos financeiros ocidentais poderiam facilmente adquirir tais equipamentos de extrema precisão. Posto isto, os 3 grupos financeiros ainda fizeram questão de pedir a Shen Shen que se abstenha de as revender no continente. Se a notícia se espalhasse, não apenas a Blacklake Biotechnology estaria sujeita a sanções econômicas na América do Norte, mas os 3 grupos financeiros também enfrentariam repercussões semelhantes. Eventos semelhantes ocorreram no passado. Na década de 1970, a Federação da Terra ainda não era conhecida como Federação da Terra, era chamada de Nações Unidas.
Na época, o mundo estava polarizado e dividido em duas facções. Naquela época, os soviéticos e os americanos estavam em desacordo. Durante a longa Guerra Fria, uma organização comercial conhecida como Coordinating Committee for Multilateral Export Controls foi estabelecida sob o controle dos Estados Unidos. Seu principal objetivo era impor embargos e restrições comerciais a nações como a União Soviética. Naquela época, as informações obtidas por espiões soviéticos dos Estados Unidos indicavam que o ruído produzido por seus submarinos era muito alto. A Marinha dos Estados Unidos da América pode detectá-los a 200 milhas náuticas de distância. Se os soviéticos não conseguiam resolver o problema com o barulho do submarino, não fazia sentido ter submarinos. No entanto, para eliminar o ruído do submarino, foi necessário fabricar uma hélice mais precisa. Esta variante modificada da hélice deve ser fabricada com máquinas-ferramentas de alta precisão. No entanto, devido às restrições impostas pelo Comitê de Coordenação para Controles Multilaterais de Exportação, a maquinaria ocidental avançada nunca poderia ser vendida para a União Soviética. A União Soviética decidiu contornar a restrição e obter tecnologia de processamento de alta precisão por outros meios. No final, a União Soviética estabeleceu secretamente uma conexão com uma empresa na região do Mar da China Oriental. Atraída por enormes interesses comerciais, a empresa chamada Toshiba concordou em fornecer 4 fresadoras de hélice de 9 eixos para a União Soviética. Para mascarar suas intenções do público, a União Soviética não encomendou um sistema de controle de computador correspondente. Em vez disso, eles pediram à empresa norueguesa Kongsberg que fornecesse 4 dispositivos de controle numérico de computador de baixo custo. Essa variação de dispositivos de controle numérico de computador de baixo custo não foi restringida pelo embargo do Comitê de Coordenação para Controles Multilaterais de Exportação. Simplesmente redirecionando sua fiação e circuito, eles poderiam ser reaproveitados como um dispositivo de controle numérico para uma máquina-ferramenta de 9 eixos. Posteriormente, a Toshiba solicitou uma licença de exportação do governo sem informá-los sobre a máquina-ferramenta de 9 eixos. A história que contaram foi que se tratava de uma máquina-ferramenta de 2 eixos usada para processar as pás de um gerador hidrelétrico. Eles conseguiram obter com sucesso a licença de exportação correspondente. Essas 4 máquinas-ferramentas chegaram com sucesso à União Soviética e foram colocadas em uso quase imediatamente. O ruído que os novos submarinos soviéticos produziam era apenas 10% do ruído produzido por seus submarinos originais. Eles se impulsionaram para os padrões mais avançados do mundo de uma só vez. No entanto, a verdade foi revelada eventualmente. Quando um funcionário da Toshiba pediu demissão devido a uma disputa com a empresa, o referido funcionário relatou os detalhes do incidente ao Comitê de Coordenação para Controles Multilaterais de Exportação. Sob pressão dos Estados Unidos, o Departamento de Polícia Metropolitana do Japão conduziu uma inspeção não anunciada da Toshiba. Eles apreenderam todas as informações secretas relevantes e prenderam o pessoal envolvido. Nos meses seguintes, o governo dos Estados Unidos e os partidos de oposição ficaram furiosos. Eles repetidamente condenaram o Japão e impuseram sanções à Toshiba. Naquela época, o primeiro-ministro japonês não teve escolha a não ser emitir um pedido de desculpas aos Estados Unidos, chegando a gastar centenas de milhões de ienes para publicar o que era uma carta de penitência em mais de 50 jornais americanos. Depois disso, após o estabelecimento da Federação Terrestre, o Comitê de Coordenação foi oficialmente dissolvido. No entanto, sua lista formulada de exportações proibidas foi posteriormente herdada pelo Acordo de Oceanar da Federação Terrestre, até os dias atuais. O método de envio usado pelos 3 plutocratas era quase idêntico ao método aplicado pela Toshiba naquela época. O controle numérico e a máquina-ferramenta foram enviados para Namíbia em remessas separadas. Depois de mais de meio mês, 5 conjuntos de máquinas-ferramentas de altíssima precisão estavam sob a posse de Shenzhen. Shenzhen os estava comprando a um preço premium. Além dos 100 milhões por máquina que estava pagando, ele também concedeu aos respectivos grupos financeiros 1000 créditos de informação para cada máquina-ferramenta entregue. O processo de encontrar uma força de trabalho adequada provou ser muito mais simples. Com acesso privilegiado aos planos de tratamento em EcoScience City como parte do negócio, ele conseguiu recrutar facilmente vários engenheiros mecânicos de primeira linha com mais de 60 anos. Quanto aos candidatos que não eram maiores de idade e não viam necessidade urgente de tratamentos tão cedo, Shenzhen tinha outras ofertas para eles. Para começar, ele apresentou a eles imagens selecionadas do T-800 e uma carta convite para a Namíbia. Com isso, os exércitos de clones de Shenzhen também foram despachados em sua primeira missão. Assim como Shenzhen havia feito no passado, os soldados clonados estariam carregando o apagador de memória com eles. Se os engenheiros mecânicos ainda insistissem em recusar mesmo depois de assistir às filmagens do T-800, o soldado clonado apagaria sua memória de acordo. Se eles expressassem grande interesse ao ver as imagens do T-800 e voassem para a Namíbia, todos ganhariam. Em 2 semanas, a Black Lake Biotechnology viu um novo lote de engenheiros mecânicos de alto nível se juntar às suas fileiras.
Durante esse período, Chen Chen também conseguiu adquirir o laboratório de materiais perto de Windhoek, capital da Namíbia. Ele transferiu todo o equipamento do laboratório para o centro de pesquisa para construir uma oficina especial para coordenar a pesquisa de engenharia reversa. Com as instalações e o pessoal resolvido, Chen Chen poderia ter conduzido pesquisas de engenharia reversa em equipamentos como o GS Combat Suite e o Terminador T-800. Capítulo 177 – Visita de Dlamini. No aeroporto internacional de Walvis Bay, um avião particular recebeu permissão para pousar. Começou sua lenta descida para o aeroporto. Quando o avião parou, um homem idoso desceu do avião. A cor do rosto do velho era pobre, suas vítimas estavam encobertas como se ele tivesse sido acometido por uma doença horrível. Ele mal conseguia andar sozinho e precisava de 2 assistentes para apoiá-lo. Uma dúzia de guarda-costas de terno preto seguiam de perto o homem idoso. Até os seguranças do aeroporto não puderam deixar de fixar o olhar no desfile. Depois de passarem pela verificação da imigração, o idoso e sua equipe saíram do aeroporto. Uma frota de veículos já estava estacionada do lado de fora do aeroporto esperando por eles. Senhor Dlamini. Brando foi cumprimentá-lo junto com uma série de membros do BNCS, curvando-se discipliná-lo ao cumprimentá-lo. Por favor, venha comigo, o senhor Chen está esperando. Brando, como vão as coisas por aqui? Um sorriso irônico e torto surgiu no rosto César de Dlamini. Se você não está satisfeito com a forma como as coisas estão indo, você é mais do que bem-vindo para voltar para casa a qualquer momento. Sr. Dlamini, você está brincando? Brando franziu a testa. Estou bem aqui, a Blackleg Biotechnology é minha casa. É mesmo, isso é um machado. Aim. Tosse, posse. Dlamini balançou a cabeça e teve um ataque de tosse antes mesmo de terminar a frase. Ele cuspiu pedaços de catarro contendo vestígios de sangue enquanto tossia, fazendo com que Brando e os outros recuassem estoicamente. Dlamini sorriu amargamente. Aum. Depressa. Traga-me ao senhor Chen Chen, não tenho certeza de quanto tempo este corpo pode se manter unido. Brando lançou um olhar para a tripulação atrás dele antes de se voltar para Dlamini com um sorriso. Tudo bem, por favor, venha comigo. Com isso, ele abriu a porta traseira do Rolls-Royce Panto estacionado à frente da frota e levou Dlamini para dentro. Além das 2 assistentes que acompanhavam Dlamini, os demais guarda-costas entraram nos veículos estacionados atrás do Panto. Brando pulou para o banco do motorista e ligou o motor. A frota avançou rapidamente para o centro de pesquisa tomando a estrada recém-construída. Quando o veículo começou a se mover, Dlamini olhou para a figura de Brando sentada na primeira fila. Uma tristeza apareceu em seus olhos. Dlamini criou o próprio Brando. Quando Brando ainda era uma criança com não mais de 5 anos, sua casa foi destruída pela guerra em andamento que o desposou de seus pais. No final, ele foi despachado e vendido para a África. Na época, no mercado de traficantes de seres humanos, Dlamini imediatamente percebeu o brilho cruel nos olhos de Brando. Em uma idade tão jovem, a criança conseguiu sobreviver à longa viagem de Israel no navio pirata. Havia algo diferente nessa criança. A julgar por como as coisas aconteceram agora, a impressão inicial de Dlamini certamente provou ser verdadeira. Não demorou muito para que Brando se destacasse entre o bando de crianças. Ele aprimorou ainda mais suas habilidades e acabou se tornando um dos trunfos de Dlamini. Para sua surpresa, este homem havia entrado no movimento da zona proibida de Deus e mal reconhecia seu próprio padrinho agora. Era como diziam, só um tolo contaria com a lealdade. Quando Dlamini pensou nisso, sentiu uma pontada na garganta e de repente tossiu violentamente, cuspindo novamente um pedaço de sangue. Enquanto os 2 assistentes se atrapalhavam apressadamente enquanto tentavam limpar o sangue de Dlamini, eles acidentalmente abriram sua camisa, revelando grandes manchas de cicatrizes e úlceras em seu peito. Brando deu uma espiada pelo espelho retrovisor e não pareceu surpreso, considerando que esse tipo de sintoma era muito comum na África. Sintomas tardios da AIDS. Com base no estilo de vida extravagante que Dlamini levava em sua juventude, não era muito incomum contrair tal doença em um lugar infernal como a África. A AIDS geralmente tinha um período de incubação de cerca de 10 anos. Parece que Dlamini foi infectado quando tinha cerca de 50 anos e aconteceu agora. A frota de veículos voltou muito rapidamente ao centro de pesquisa. Assim que eles entraram pelo portão, um grupo de médicos vestindo roupas de proteção médica com um carrinho maca pronto estava esperando no portão. Quando o veículo parou, o grupo imediatamente abriu a porta e colocou Dlamini na maca antes de rebocá-lo para a unidade de terapia intensiva. Os guarda-costas que o seguiam desceram de seus veículos e seguiram Dlamini, mas foram parados pela equipe médica. Pessoal, faremos com que o paciente receba o melhor tratamento disponível. No entanto, como o paciente desenvolveu complicações graves de tuberculose, agradecemos que todos se dirijam à sessão que preparamos para a observação isolada. Os guarda-costas inicialmente relutaram em acompanhá-los, mas quando Brando e seu anfitrião começaram a circulá-los, eles tiveram a sensação de que estavam cercados. Com isso, os guarda-costas obedientemente se deixaram levar para a zona de isolamento.
Depois disso, várias equipes médicas bem protegidas da cabeça aos pés carregaram esterilizadores e começaram a borrifar o assento em que Dlamini estava sentado. Um deles se virou. Senhor Brando, espero que não se importe. Eu entendo. Brando assentiu e foi para a zona de isolamento com os outros. Várias horas depois, Shen Shen estava sentado no escritório com as pernas cruzadas. A tela do computador à sua frente transmitia o que acontecia na enfermaria de Dlamini. Ao mesmo tempo, a impressora começou a imprimir um relatório médico. Quando Shen Shen leu o relatório médico, teve dificuldade em conter o riso. O relatório médico fornecia detalhes sobre infecção oral por Candida albicans, infecção pelo vírus herpes zoster, tuberculose, encefalopatia por toxoplasma, sepse e a lista continuava. A causa raiz da doença foi o HIV destruindo o sistema imunológico do corpo. A essa altura, pode-se dizer que o corpo de Dlamini era um terreno fértil para bactérias e vírus. Seu sistema imunológico foi reduzido a apenas uma peneira, incapaz de impedir a propagação dessas bactérias e vírus em seu corpo. Neste ponto, seguindo os padrões médicos na África, Dlamini pode muito bem ter recebido uma sentença de morte. Ele tinha menos de meio mês. No entanto, Dlamini pensou na zona proibida de Deus e pensou na cidade ecológica. No final, Dlamini exerceu seu direito como membro da zona proibida de Deus e postou uma missão. Se a Inconscience City pudesse efetivamente curá-lo, ele estava disposto a pagar um preço significativo. Houve uma resposta imediata do final de Shen Shen. Embora a recuperação não fosse possível devido aos atuais padrões médicos globais, a Inconscience City poderia garantir a extensão de sua vida útil restante em pelo menos mais 5 anos. O preço que Shen Shen nomeou para Dlamini foi a Tara Private Security Company avaliada em $1 bilhão americanos no mercado. Não tendo mais nada a perder, Dlamini concordou. Senhor padrinho, Dlamini gostaria de conhecê-lo. Nesse momento, a voz do pequeno X foi repentinamente transmitida pelos alto-falantes. Não precisa, apenas diga a ele que faremos tudo o que pudermos para cuidar de seu tratamento. Enquanto olhava para o relatório médico em sua mão, Shen Shen lentamente o soltou e puxou a mão direita para trás. O estranho é que o relatório médico permaneceu flutuando na frente de Shen Shen. Imediatamente depois, um canto do relatório médico dobrou para dentro e o outro canto também fez o mesmo. O relatório se transformou em um papel de forma triangular no ar. Depois disso, o papel triangular se dobrou sobre si mesmo mais 2 vezes e se transformou em um avião de papel. Era como se houvesse uma mão fantasma fazendo isso. Depois que o avião de papel foi construído, Shen Shen soltou uma lufada de ar. O avião de papel parecia ter ganhado vida quando começou a dançar em círculos ao longo do teto. Nesse caso, devemos montar uma equipe de pesquisa para pesquisar um tratamento para a AIDS. O pequeno X perguntou. Não há necessidade. Shen Shen olhou para o avião de papel planando e expressou inexpressivamente, sem contar os casos extremamente raros de herança dos pais, esta é uma doença que é facilmente evitável estando atento à saúde. Além disso, já existem vacinas desenvolvidas e subsequentes métodos de pré-tratamento para esta doença. Mesmo com tudo isso, o Dlamini ainda conseguiu contratar, ele está pedindo. No final de sua nota, Shen Shen estalou os dedos. O avião de papel foi instantaneamente despedaçado em incontáveis pedaços por uma força invisível. Observando enquanto os restos choviam, Shen Shen balançou a cabeça. A princípio pensei que este homem tinha potencial e estava pronto para ajudá-lo a dar o próximo passo para ver se ele poderia alcançar o nível de aquela pessoa. Parece que isso não será necessário agora. Shen Shen jogou os restos em uma lata de lixo enquanto falava e sorria levemente. Pequeno X, prepare-se para a transição. Capítulo 178, Reunião. A chegada de Dlamini foi apenas uma pequena parte das coisas no grande esquema. Vários dias depois, Brando e os outros saíram da zona de isolamento. Com seu físico tolerante e forte, havia muito pouca chance de contrair doenças como a tuberculose em primeiro lugar. Depois que Brando saiu, houve uma ligação do escritório do centro de pesquisa, informando que Shen Shen queria conhecê-lo. O conhecimento de Brando sobre Shen Shen era tanto quanto o de qualquer outra pessoa, ou seja, não muito. Shen Shen era um indivíduo extremamente peculiar. Pode-se dizer que ele era um empresário, mas passou os dias no laboratório. A maioria dos procedimentos de negócios foi realizada por outras pessoas, enquanto ele praticamente assumiu uma abordagem de não intervenção. Pode-se também dizer que ele era um pesquisador, mas conspirou secretamente com grupos financeiros ocidentais, lidou com o contrabando de armas, forças armadas ilegais e experientes bases secretas, entre muitas outras conquistas. Tudo isso não parecia o escopo de trabalho que se esperaria de um pesquisador. Houve até um período em que Brando teve a impressão de que Shen Shen não estava tentando uma corporação de biotecnologia, mas sim uma organização terrorista. Brando avaliou Shen Shen como um homem ambicioso com um forte senso de individualidade. Embora esse empregador atual sempre se certificasse de manter a discrição, seu empregador anterior, Dlamini, era quase tão inofensivo quanto um coelhinho em comparação. Com essas impressões em mente, Brando entrou no prédio de escritórios e chamou o elevador.
O prédio de escritórios no centro de pesquisa não tinha uma estatura tão grave quanto o prédio de pesquisa, mas ainda possuía uma gravidade orgulhosa que as instituições formais deveriam ter-se. As paredes eram pavimentadas com ladrilhos sem manchas, o teto branco como a neve acentuado por luzes LED brilhantes que não incomodavam os olhos. Esta foi a primeira vez que ele pisou no prédio de escritórios. Afinal, ele assumiu uma função militar na empresa e este era um lugar para o pessoal administrativo, então não era lugar para alguém como ele. No entanto, desta vez foi uma exceção, pois foi Shen Shen quem pediu especificamente por ele. As portas do elevador abriram para o lado com um anel. Brando entrou no elevador e apertou o botão do quinto andar. Antes que os elevadores fechassem, uma súbita enxurrada de passos vindos de longe veio correndo em sua direção. Uma mão erguida prontamente se enfiou entre a porta do elevador para impedi-la de fechar. Quando as portas do elevador foram abertas novamente, foi revelado que a pessoa atrás da porta era Sarah, a líder do time 4 em BNCS. Sarah, por que você está aqui? Brando perguntou surpreso. Eu menos. A outra pessoa também não esperava ver um colega líder no elevador. Ela lançou os olhos por todo o lugar e tropeçou nas palavras, eu estava apenas andando por aí. Sarah era a única mulher do bando de mercenários. Sua maquiagem preferida era um estilo de sobrancelha baixa, que junto com seu temperamento frio, a tornava muito parecida com a atriz francesa Eva Green. Ao contrário do que costumava vestir, Sarah agora usava um vestido preto decotado e se enevoava com uma maquiagem pesada. Parecia que ela estava se preparando para ir a um jantar. Ao testemunhar isso, Brando parecia ter juntado os pontos. Você foi convidado pelo Sr. Shen também. Sim, então você também foi convidado. Sarah assentiu e entrou no elevador após um breve momento de agitação. Quando a porta do elevador se fechou, os dois ficaram parados em um silêncio constrangedor. Felizmente, o prédio de escritórios tinha apenas 5 andares. As portas do elevador se abriram novamente após cerca de 10 segundos. Brando pensou por um momento antes de decidir ser o primeiro a sair. Ele então examinou as fileiras de placas de porta. No final, os dois chegaram à placa escritório do presidente. Teuce Tok Tok. Brando bateu suavemente na porta e uma voz veio do outro lado da porta. Não está trancado, entre. Depois de ouvir a voz familiar, Brando gentilmente abriu a porta e entrou com Sarah logo atrás. Como Brando esperava, era o melhor escritório do prédio. Além de espaçoso, ele também notou a falta de qualquer tipo de decoração. Não havia pinturas requintadas, antiguidades asiáticas, nem grandes apresentações na sala. Tudo foi configurado de forma simples, mas também bem coordenado. Posicionada do outro lado da entrada havia uma grande mesa de escritório. Shen Shen sentou-se atrás da mesa em uma cadeira robusta, examinando silenciosamente 2 folhas finas de documentos. Pelo que Brando pode perceber, pareciam ser registros pessoais. Sente-se, sirva-se de uma bebida, se quiser. Shen Shen ergueu os olhos e fez um gesto convidativo. Ao notar a roupa de Sarah, foi pego de surpresa. Sarah, você está linda hoje. Você tem um encontro marcado. Oh não, eu só. Sarah escovou desajeitadamente o cabelo. Apenas tentando um novo visual de vez em quando. Oh. Shen Shen assentiu com curiosidade e começou. Vou ser breve. Tenho certeza, como vocês dois sabem, que o Sr. Domini foi acometido por uma doença terrível há algum tempo. Como ele não tem condições de pagar as contas médicas, ele hipotecou as ações da Tara Private Security para mim. Brando e Sarah foram pegos de surpresa e trocaram um rápido olhar entre os dois. Nenhum deles acreditava que Domini não poderia pagar as contas médicas, mas esse não era o ponto principal. O ponto principal foi a transferência da Tara Private Security. Embora Domini fosse apenas um dos acionistas da Tara Private Security, a verdade é que ele detinha 80% das ações da empresa e também era quem mandava. Por todos os direitos, pode-se supor que a empresa pertencia a Domini. A empresa também foi uma parte central da influência de Domini. Fazer com que Domini desistisse da empresa era tão difícil quanto cortar um pedaço de carne dele. No entanto, Tara Private Security foi transferida para o jovem do continente assim. Os dois ficaram totalmente chocados com essa revelação até o âmago. Shen Shen continuou. A razão pela qual convidei vocês dois é que vocês dois são os funcionários mais experientes e excelentes da Tara Private Security. Tenho certeza que você está bem informado sobre a estrutura da empresa. Eu gostaria que vocês dois fizessem uma viagem de volta a Rainbow Nation e fizessem com que os acionistas remanescentes vendessem suas ações. Cobriremos o preço de acordo. Senhor Shen. Brando explicou rapidamente, isso não será fácil. Tenho certeza de que você sabe que a nação Arco-Íris tem muitos partidos políticos e um grande número de forças armadas privadas. Os outros acionistas podem ser um pouco mais fracos do que a Domini, mas suas forças combinadas são uma força a ser reconhecida. Vai ser difícil para nós convencer. Claro, estou bem ciente disso. Shen Shen sorriu. Não se preocupe, vamos nos coordenar com os plutocratas do continente norte-americano e europeu para pressionar a nação Arco-Íris.
Enquanto isso, vocês dois atuarão como a equipe de negociação atendendo aos interesses da empresa. Além disso, quem mais poderia estar mais familiarizado com os acontecimentos por lá do que vocês dois? Depois disso, Chen Shen complementou ainda mais. Além disso, vou pedir a Shen Kao que vá com vocês dois. Brando finalmente ficou à vontade ao receber uma notícia. O chefe Shen Kao também vai. Isso torna as coisas mais fáceis. Chen Shen deu-lhe um aceno de cabeça e mudou de assunto rapidamente enquanto sugeria profundamente. Se dois vocês puderem realizar esta tarefa, darei a vocês uma escolha especial. Uma escolha para se tornar completamente um de nós. Capítulo 179 A Nação do Arco-Íris. 3 dias depois, quando Brando saiu do aeroporto internacional da cidade do Cabo com um grupo de funcionários do departamento jurídico, vários carros particulares já estavam esperando lá. Shen Kao estava ao lado de um carro e acenou para eles quando os viram. Chefe Shen. Brando deu um passo à frente e apertou a mão de Shen Kao. Você não precisa me chamar assim quando estivermos lá fora. Shen Kao acenou com a mão, acenou com a cabeça para Sarah que estava atrás de Brando, depois olhou para o grupo atrás deles. Os que vieram com Brando foram Antoine e Denifer, que foram trazidos da Suíça quando planejavam construir uma usina nuclear. Ambos estavam liderando todo o departamento jurídico, que também veio para a nação Arco-Íris. Shen Kao, você veio com antecedência? Sarah perguntou curiosa. Sim, corri aqui para ver vocês antes de se encontrarem com o chefe. Com isso, Shen Kao abriu a porta do banco do motorista e entrou. Brando sentou-se no banco do passageiro enquanto Sarah e Antoine, do departamento jurídico, ocuparam o banco de trás. O restante entrou nos outros 2 veículos. Depois que Shen Kao colocou todos no carro, ele ligou o motor. Na verdade, não é mais necessário que o jurídico venha. Nos últimos dias, nosso pessoal confirmou que os outros acionistas da Tara Private Security Company receberam a notícia de que Dlamini está gravemente doente. Eles uniram forças com os superiores em Tara para monopolizar o poder e estão começando a atacar as outras empresas de Dlamini. Eles não têm medo de que os processemos. Antoine do departamento jurídico perguntou. É inútil. Brando falou impotente, esses acionistas, como Dlamini, são membros do Congresso Nacional Africano. Não faz sentido lutar contra eles no tribunal. Além disso, a empresa em si não é exatamente cumpridora da lei. Usar a lei para defender seus direitos seria como se armar para si mesmos. Então o que deveríamos fazer? Vamos esperar para ver. Shen Kao explicou. Os pretende que o departamento jurídico tente negociar. Se eles estiverem dispostos a conversar, conversaremos. Se não estiverem, primeiro enviaremos o departamento jurídico de volta à Namíbia. Entendi. Antoine assentiu então. Embora não se envolvesse com frequência nesses assuntos, como chefe do departamento jurídico, estava acostumado a eles. Afinal, esta era a terra mais complicada do mundo, a África. Se a empresa não tivesse usado métodos especiais, não teria se estabelecido nesta terra primitiva. Depois de enviar todos do departamento jurídico para o hotel onde estavam hospedados, Chen Shao ligou novamente para Brando e Sarah e os levou para uma favela onde moravam negros. Não era diferente das favelas em outras partes da África. Esta favela estava localizada no canto nordeste da cidade do Cabo e abrigava mais de 50.000 pessoas. Do lado de fora, parecia que inúmeras caixas de fósforos estavam na planície, formando uma grande extensão. Quando um estava dentro, era ainda mais estreito e apertado. O solo estava cheio de ralos fedorentos e odores podres. Mesmo durante o dia, o lugar parecia monótono e sombrio. Aqui estava uma favela onde não havia esperança, uma esquina abandonada pelo mundo. Com a chegada dos visitantes estranhos, alguns dos residentes locais ociosos pararam de falar e olharam para os 3 com seus olhos ímpios. Aos olhos desses moradores locais, a chegada daqueles 3 era tão notável quanto uma pérola rolando na lama em decomposição. Mesmo enquanto os 3 se moviam mais fundo na favela, vários moradores locais os seguiram, lentamente atrás deles. No entanto, isso foi facilmente percebido por aqueles 3. Brando só teve que olhar ameaçadoramente para a multidão distante para mandá-los se dispersar. Logo, os 3 chegaram a um armazém abandonado. Shen Kao estendeu a mão de maneira familiar e levantou a porta da veneziana. Só então Brando e Sarah viram que, dentro do depósito escuro, havia cerca de uma dúzia de sacos de dormir espalhados pelo chão. Uma pessoa estava sentada silenciosamente ao lado de cada saco de dormir. Essas pessoas tinham rostos vazios enquanto se sentavam apáticas no chão, com comida e água ao lado deles. Fora isso, eles não se comunicavam ou se divertiam, apenas ficavam sentados sem palavras como uma máquina. Entre essas pessoas, algumas eram asiáticas, outras brancas ou negras, mas tinham uma característica em comum. Eram idênticos no comportamento e na presença, dando a impressão de que não estavam vivos. Quando Brando e Sarah viram esse grupo de pessoas, seus olhos se estreitaram imediatamente. Como mercenários e assassinos que pijavam na linha tênue entre a vida e a morte durante todo o ano, como eles poderiam deixar de notar que o percentual de gordura corporal dessas pessoas era quase inferior a 10%.
Em seu lugar, havia um poder explosivo que parecia prestes a explodir de seus corpos. Treinar a si mesmo para tal nível não era alcançável apenas com dificuldades comuns. Deve-se ter uma mentalidade semelhante a autoabuso, continuamente ultrapassando os limites de sua força física antes que se possa chegar a esse estágio, certo? Chen Cao, eles são? Sarah perguntou, atônita. Eles também farão parte desta operação, mas apenas como medida final. Chen Cao respondeu reservadamente, eu sei o que você quer perguntar, mas sinto muito, não posso responder agora. Se você se juntar a nós no futuro, saberá quem são essas pessoas. Quando ouviram isso, algo passou rapidamente pelas expressões de Brando e Sarah. Anteriormente, quando Shen Shen deu suas ordens aos dois, ele disse algo semelhante. Se você se juntar a nós. Em outras palavras, havia uma organização mais misteriosa por trás da Blackquat Corporation. Essas pessoas peculiares no depósito provavelmente eram um trunfo secreto da empresa. Percebendo o olhar pensativo em seus rostos, Chen Cao caminhou até o canto do armazém, tirou 2 pistolas Glock de uma mala, depois tirou 4 pentes e os entregou a Brando e Sarah. Pegue isso para autodefesa primeiro. Já notifiquei a Tara Company. Por volta do meio-dia de amanhã, você e a equipe de negociação participarão da reunião e avaliarão instantaneamente suas intenções. Acrescentou Chen Cao. O plano de Buzera, se esse grupo de pessoas estiver disposto a conversar, conversaremos como de costume. Se eles não querem falar, tudo bem. Iremos com o segundo plano. Qual é o segundo plano? Sarah perguntou, intrigada. Isso é. Chen Cao passou um dedo pelo pescoço e disse enigmaticamente, se eles querem ficar no caminho da Blackquat Corporation, só resta uma opção. Lembro que o assassinato deve fazer parte de sua experiência anterior. Mas estes são membros do Congresso. Brando estava hesitante. Se irritarmos as autoridades por causa disso, podemos ter dificuldade em lidar com as consequências. Você não precisa se preocupar com isso. Chen Cao acenou com a mão e disse despreocupadamente, a América do Norte pressionará a nação do Arco-Íris. Você também deve saber que consórcios de vários países estão apoiando a Blackquat Corporation. Então você não vai conosco amanhã? Brando perguntou enquanto inspecionava sua pistola. Tenho outro trabalho a fazer. Chen Cao balançou a cabeça enquanto apontava para o grupo de pessoas no chão. Se a negociação falhou, eles vão te encontrar lá embaixo. Capítulo 180, Rejeição. Quando Dlamini ficou gravemente doente e foi para a Inconscience City para tratamento, as operações sob ele ainda podiam funcionar. No entanto, quando essas pessoas ouviram os rumores de que a propriedade de certas ações da Tara Private Security Company havia sido aliviada, seus corações foram influenciados imediatamente. Usando isso como desculpa, os outros acionistas aproveitaram a chance de disputar a autoridade que Dlamini já teve quando controlava a empresa. No entanto, antes que um vencedor decisivo pudesse surgir, eles pararam de lutar. Isso porque a empresa que adquiriu as ações da Dlamini havia enviado alguém. Diante de um adversário externo, esses acionistas, por meio de uma discussão com o conselho de administração, decidiram encerrar a atual rivalidade por enquanto. Eles concentram seus esforços em enfrentar esse estranho e derrotar esse novo inimigo antes de mais nada. A notícia é verdadeira. Um dia depois, em uma sala de conferências na Tara Company, 3 homens negros não puderam deixar de frangir a testa em seus assentos ao ouvir uma notícia. Só então, um homem negro de meia idade de repente riu. Eles se atrevem a enviar alguém para assumir o controle. Sim, os representantes da outra empresa estão esperando lá embaixo. E quem são eles? Ao lado, um negro mais velho apanhava um charuto. O garçom ao lado deu um passo à frente e acendeu-o suavemente. A Blackquat é a empresa que abriu recentemente a Inconscience City na Namíbia, explicou rapidamente o subordinado na porta. Merda, o problema chegou à nossa porta. O homem negro de meia idade bateu na mesa com força ao mesmo tempo. O que você está esperando então? Como a Dlamini se retirou, esta empresa naturalmente cairá sob nosso controle. Se estranhos se atrevem a intervir, ora, eles podem esquecer de sair daqui. Não seja imprudente, Komuri. O negro mais velho disse apressadamente, podemos primeiro conhecê-los e ver o que eles têm em mente. Afinal, eles não vão ignorar quem somos. Já que eles ainda se atrevem a cruzar a fronteira para assumir o controle da Tara Company, temo que não sejam derrotados tão facilmente. Além disso, entre os representantes que eles enviaram estão os 2 melhores mercenários, Brando e Sarah. O negro mais velho acrescentou. Aqueles 2 traidores também estão aqui. O homem negro de meia idade chamado Komuri bufou friamente. Eles são apenas 2 assassinos. Não é como se não tivéssemos alguns desses nós mesmos. Esqueça Brando e Sarah. E aquela empresa? O negro mais velho balançou a cabeça e disse com seriedade, esta Blackquat Corporation é muito misteriosa. Eles são apoiados por alguns grandes grupos financeiros na América do Norte e na Europa. Não será sensato provocá-los. Nesse caso, seguiremos seu plano, Boto. O homem negro de meia idade ergueu as palmas das mãos a contragosto. Mesmo que sejam influentes a nível internacional, não te esqueças que não vamos tolerar canalhas como eles.
Como todos concordaram unanimemente, o velho Boto caminhou até a porta e ordenou: traga os representantes da Blackwatch Corporation. Um de seus funcionários assentiu, virou-se e saiu da sala de conferências. Depois de um tempo, cerca de uma dúzia de homens e mulheres entraram do lado de fora. No entanto, ao conhecer essas pessoas, os 3 homens que estavam fumando nos assentos superiores não puderam deixar de levantar as sobrancelhas. Olha quem está aqui. Não é Brando. E Dona Sarah. E pensar que Domini estava dizendo a verdade, vocês dois fugiram para outra empresa. O homem de meia idade estreitou os olhos para Sarah e soltou um longo assobio. Senhor Komuri, agora representamos a Blackwatch Corporation. Brando sentou-se fria e destemidamente em frente aos acionistas. Eu acredito que todos vocês conhecem Sarah e eu. Agora, deixe-me apresentar o resto. Este é o especialista em negociação da nossa empresa, Antoi, nossa consultora jurídica, Jennifer, e sua equipe. Depois disso, Brando disse a Antoi e aos demais: diante de nós estão os acionistas da Tara Private Security Company. Este é o senhor Komuri, aquele é o senhor Boto, e aquele é o senhor Papari. Depois de apresentar os 3, Brando perguntou de repente: onde está o senhor Pra? Lembro que ele detém uma participação de 6% na Tara Company. Nós 3 podemos representá-lo. Boto acenou com a mão indiferente. Komuri de repente riu violentamente e zombou. Brando, você vai desistir de sua carreira anterior e se tornar um trabalhador de colarinho branco. Estou encarregado apenas da segurança desta negociação, não da negociação em si. Brando retirou o sorriso e retomou seu comportamento severo habitual. Tudo bem, Komuri, vamos falar de negócios. Boto cortou sua pequena rixa e se virou para enfrentar a equipe de negociação da Blackwatch. Agora, você pode nos dizer quais são suas intenções ao vir aqui? Antoi olhou para os guarda-costas posicionados ao redor da sala de conferências e engoliu em seco secretamente. Senhor Boto, em nome da Blackwatch Corporation, queremos adquirir suas ações da Tara Company. Este é o nosso plano. Por favor, dê uma olhada. Enquanto falava, ele olhou para o assistente ao seu lado. O assistente pegou algumas folhas com as mãos trêmulas e as entregou às pessoas do outro lado da mesa de conferência. Boto abriu o plano e olhou para ele, então franziu a testa. Um prêmio de 20%. Sim, nossa empresa está disposta a comprar as ações que você possui com um prêmio de 20%. Antoi disse no tom mais calmo possível: avaliamos a Tara Private Security Company em $1 bilhão. Todos vocês detêm 24% das ações da Tara Company, então nossa empresa está disposta a comprar sua parte das ações por $300 milhões. Seus cálculos são imprecisos. Boto disse calmamente: Tara tem uma reputação impressionante em toda a África. Recebe mais de 300 pedidos todos os anos e seu lucro líquido está próximo de $100 milhões. Achamos que a Tara Private Security Company vale pelo menos 2 bilhões. Sim, 2 bilhões pelo menos, talvez até 2,5. Komuri rapidamente entrou na conversa. Isso. Podemos discutir isso. Antônio hesitou. Não há o que discutir. Komuri começou a levantar a voz. Ou você compra nossas ações no valor de $2 bilhões ou pode voltar para a Namíbia, pois não o receberemos aqui. Antoi e o resto pareceram instantaneamente preocupados. E os outros 2 concordam com isso. O rosto de Brando escureceu quando ele olhou para Boto e Papari. Ambos assentiram. Boto disse com naturalidade: na verdade, podemos discutir isso, mas a avaliação não pode ser inferior a 2 bilhões. Nesse caso, não há o que falar. O rosto de Sarah ficou gelado quando ela se levantou. Espero que você continue tão autoconfiante alguns dias depois. Com isso, ela se virou para sair da sala de conferências. Brando só conseguiu balançar a cabeça enquanto olhava para todos com um traço de pena. Senhor Boto, espero que reconsidere. Conseguir esse valor de dinheiro abrindo mão dessas ações insignificantes não é uma coisa maravilhosa para todos. Ao ouvir isso, Boto deu uma tragada em seu charuto e sua expressão ficou grave. Brando, você está nos ameaçando? Não, por favor, acredite em mim, é apenas um conselho. Brando balançou a cabeça e disse sobriamente: um conselho gentil. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.